bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente aqui no canal, que é um unboxing. Faz tempo que eu não faço unboxing aqui, né? Eu acho que o último que eu fiz foi o da minha plaquinha de 100 mil inscritos, mas essa é uma ocasião especial porque eu vou fazer o unboxing da retrospectiva, retrospectiva da obra, que é do George R. R. Martin, com os escritos dele desde o começo da carreira. É uma edição de colecionador, então por isso que a editora Leia me mandou pra fazer o unboxing pra vocês. Aliás, esse vídeo tem um patrocínio deles, muito obrigada, editora Leia. E por que é legal? Por que fazer o unboxing? Porque é uma edição de colecionador, é feita pra quem realmente curte muito George R. R. Martin, e eu imagino que entre os inscritos do meu canal tenha muita gente que curta a obra dele, que curta as Crônicas de Gelo e Fogo, então é sempre legal você conhecer o que ele escreveu antes disso também, né? Aliás, se eu fosse você, eu veria esse vídeo até o final, porque eu vou explicar no finalzinho dele uma promoção que envolve esse kit, envolve viagem e envolve Game of Thrones, então fica de olho. Mas vamos fazer um unboxing propriamente dito. Na verdade, antes de abrir a caixa, eu quero mostrar a mochila que vem com o kit também. É uma mochila que vem com o símbolo da retrospectiva aqui, e o legal é que dá pra você levar o livro dentro dela. Eu ainda não abri a caixa, então eu não sei o tamanho do livro ainda, mas, olha só, a caixa inteira já cabe dentro da mochila, então eu imagino que o livro caiba também, e ainda sobra bastante espaço, a mochila é bem espaçosa, na verdade. Agora vamos pra caixa, né, gente, que eu tô curiosa, eu tô esperando até o vídeo pra abrir pra vocês, sério. Vamos abrir essa caixa então. O legal é que ela é bem durinha, então dá pra você, além de guardar o livro, se você quiser tirar o livro, por exemplo, por na estante, mas você pode guardar outras coisas aqui dentro. Ela é super bonitinha e tem também o símbolo da retrospectiva marcado. Então vamos abrir aqui. Tchan, 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 papel. Pera aí, deixa eu tirar o papel da frente. Ah, aqui tem a explicação da promoção, que daqui a pouco eu leio pra vocês. Ó, por cima de tudo, antes do livro em si, tem um livrinho pequenininho que é o quê? Um guia de leitura pra você conhecer mais sobre a história do George R. R. Martin e você saber quais obras que vieram pro Brasil nessa edição. Esse guia de leitura tem por volta de 60 páginas e o que eu acho legal é que ele tem uma linha do tempo de tudo que o George R. R. Martin fez, além de falar sobre as influências na escrita dele, sabe? Quais foram as inspirações. Fala que ele mandou carta pros quadrinhos da Marvel e aí você tem trechos dessas coisas, você tem trechos de entrevistas com ele também. Então realmente ele é um guia, porque a gente vai ver aqui, eu já tô vendo na verdade, eu vou mostrar pra vocês, que o livro em si, ele é bem grande. Então pelo guia de leitura você pode ver mais ou menos, qual que eu quero ler primeiro, por onde que eu quero começar, qual abordagem eu quero fazer. Outra coisa legal do guia de leitura, pelo menos pra mim, é que ele lista as obras do George R. R. Martin publicadas no Brasil. Isso é muito legal porque toda hora eu tenho que pesquisar esse tipo de coisa, sabe? Então é legal você ter um guia oficial feito pela editora que publica o George R. R. Martin no Brasil com todas essas informações. Então se você for fãzaço do George R. R. Martin que nem eu acho que isso vai vir muito a calhar. Mas vamos pro livro mesmo agora, que eu tô curiosa, quero abrir aqui junto com vocês. Tchan, tchan, tchan. Sai da caixa, moço. Gente, ele é muito grande, olha isso. Olha só esse menino. Eu acho muito legal como esse livro parece mesmo um pergaminho, né? Eles deram essa envelhecida, assim, que dá um efeito muito legal, só com a assinatura do George R. R. Martin dourado e com a marca da retrospectiva também. Esse livro, gente, tem mais de 1000 páginas, o que não deve te assustar se você já leu tudo das Crônicas de Gelo e Fogo, mas não precisa se preocupar com o tamanho, porque na verdade não é que tudo isso é uma coisa só. São muitos contos, tem muitos textos avulsos, então não é aquela coisa que você precisa ler tudo de uma vez. Você pode ler um por vez, você pode pular um, voltar depois. Então o legal mesmo é a variedade de conteúdo que tem aqui dentro. Ó, essa parte interna ilustrada que eu não sabia, foi uma surpresa pra mim, mas vamos ver o que tem de conteúdo aqui. Eu tô muito fãzinha lendo porque eu não tinha visto ainda de perto essa edição. Então, ó, aqui tem um prefácio escrito pelo Gardner Dozois, ou Dozois, eu nunca sei pronunciar o nome dele, mas ele é o cara que sempre faz antologias com George R. R. Martin. Então, por exemplo, Mulheres Perigosas, sempre é em parceria do George R. R. Martin com ele, eles fazem a edição desses livros. Então, ele escreveu esse prefácio falando sobre o George R. R. Martin, que eu tô doida pra ler. E aí o legal é que essa retrospectiva ela é dividida por capítulos organizados pelo próprio George R. R. Martin depois. Aí você tem, por exemplo, o primeiro capítulo, que é Um Fã em 4 Cores. E aí o próprio George R. R. Martin faz um texto explicando esse período dele e contando sobre como ele escrevia as cartas e tudo mais. E falando da máquina de escrever manual que ele tinha no sótão da tia dele, esse tipo de coisa. Então é muito legal porque cada capítulo ele vai explicando o que era essa fase, por que mudou. Tem o segundo capítulo que é o Profissional Sujo, que ele fala que ele começou a se vender por dinheiro, a vender os textos dele por dinheiro. E é sempre legal ressaltar que tem ilustrações ao longo do livro também. Então, por exemplo, Na Morte a Seu Legado, tem essa ilustração aqui. Olha essa ilustração, por exemplo, do Caminho da Cruz e do Dragão, gente. Então tá, mas que tipo de textos que tem aqui? São textos iguais às Crônicas de Gelo e Fogo? Não, na verdade não, mas tem muita coisa que lembra um pouco. Por quê? O George R. R. Martin é o cara que não joga nada fora. Ele não joga nada fora na casa dele, porque ele pode precisar um dia, e ele não joga fora nenhum elemento que ele escreve nunca. Então ele pega algumas ideias que ele achava muito legais e ele vai usando. Então, às vezes, pra uma história, ele criou um nome de personagem
personagem que ele achou muito bom e ele vai usar esse nome em outra história. Ou às vezes ele criou um plot twist, né, uma reviravolta em uma história e ele acha que aquilo pode ser legal pra outra. Às vezes elementos ou às vezes até questões morais de uma história pra outra, ele leva. E eu acho que as Crônicas de Gelo e Fogo, como são a obra-prima do George R. R. Martin, elas têm muita influência do que ele escreveu antes. E o que é o que ele escreveu antes? Tem muita coisa de ficção científica e tem os momentos que ele também começa a escrever mais fantasia. Tem que lembrar muito que o George R. R. Martin escreveu muita ficção científica, mas não quer dizer que isso não possa ser uma influência pros textos dele de fantasia. E você vê que tem muita influência. Nem seja nos nomes dos personagens, por exemplo. Eu vi aqui na lista que tem um texto chamado Uma Canção para Lia. Esse texto eu já tinha ouvido falar dele, vai ser a primeira vez que eu vou conseguir ler em português, finalmente. E ele tem como protagonistas dois personagens chamados Rob e Liana, que foram nomes que depois o George R. R. Martin usou nas Crônicas de Gelo e Fogo, para personagens muito importantes, como vocês devem saber. Sempre importante falar, e essa informação aqui do guia de leitura, que A Canção para Lia ganhou o Prêmio Hugo de Melhor Conto em 1974. E tem muitos outros textos conhecidos do George R. R. Martin, como E 7 Vezes Nunca Mate um Homem, tem também Flores Amargas, tem também muita coisa de fantasia, então tem, por exemplo, O Dragão de Gelo, que é o meu nêmesis, mas na verdade é a história do George R. R. Martin lá dos anos 80, que muita gente acha que tem a ver com as Crônicas de Gelo e Fogo, que realmente é um universo muito parecido, e eu não digo que necessariamente seja no mesmo universo, mas com certeza, como eu falei, o George R. R. Martin, ele pega elementos que ele já escreveu e usa depois. Então eu acho que o Dragão de Gelo é muito legal pra entender como ele veio a pensar na muralha e nos próprios caminhantes brancos depois. Aqui também tem o Cavaleiro Andante, que é o começo de Dunk and Egg, então se você não conheceu Dunk and Egg ainda, vale a pena você conhecer por aqui. Também tem Voadores da Noite, né, o Night Flyers, que vai virar série de TV, vai ser a próxima obra do George R. R. Martin a ser adaptada pra televisão, então finalmente a gente vai poder ler essa história em língua portuguesa antes de ver a série. Tem um detalhe aqui que eu deixei pro final, porque eu acho que ele é muito especial, que é que cada volume do livro é numerado, é uma edição de colecionador mesmo, então o meu é o 1164. Isso é pra concluir que eu realmente acho que esse livro é essencial pra todos os fãs do George R. R. Martin. Todo mundo que curte a escrita dele vai achar muito legal esse livro, porque o George R. R. Martin é um cara que escreve a partir das bases que ele construiu, e essas bases estão em grande parte aqui. Como eu falei, esse kit tá com bastante coisa, né? Tem o livro de mais de 1000 páginas, tem o guia de leitura e tem a mochila, além da promoção que eu vou falar já já. Mas Mikan, quanto que custa tudo isso? Então, tá com preço promocional de R$220 com frete grátis. Lembrando que isso é um livro com mais de 1000 páginas, mais o guia de leitura, mais a mochila, mais a promoção que eu vou falar agora. Finalmente eu vou explicar qual é essa promoção relacionada à retrospectiva da obra. Todo mundo que compra essa edição tem direito a participar da promoção Leia Leva Você a Westeros. Sim, exatamente, porque eles vão levar um dos compradores desse kit que eu mostrei pra vocês pra uma viagem pra um dos países onde gravam Game of Thrones na Europa. E aí são duas opções e o próprio vencedor vai poder escolher pra onde ele vai. Você pode ir pra Irlanda do Norte, onde gravam Winterfell, ou você pode ir pra Croácia, onde gravam Porto Real. E essa viagem é com tudo pago. Gente, eu juro que eu tô com muita inveja, porque essa é uma viagem que eu quero fazer há muito tempo. Nossa, vai ser muito legal. Tá, mas como que você faz pra participar? Primeiro você compra esse kit maravilhoso aqui que eu mostrei pra vocês. Aí você pega o número de série do seu livro, que é aquele número no finalzinho que eu mostrei, lembra? E o número do cupom fiscal da sua compra e vai no site que vai estar linkado aqui na descrição pra se cadastrar. Lá você se inscreve certinho e pronto, já começa a participar. Lembrando que as inscrições vão até 31 de julho e aqui na descrição tem o link tanto pra você comprar o livro como pra participar do sorteio. Eu achei muito legal, eu acho que pelo preço que tá agora vale muito a pena, porque realmente é muito conteúdo aqui dentro. Tem muitas informações sobre a carreira do George R. R. Martin e eu com certeza vou achar muita coisa útil aqui pra fazer meus vídeos. E eu acho que vocês, como fãs do George R. R. Martin, também vão gostar de saber mais sobre a carreira dele, sobre tudo que ele escreveu antes de começar as Crônicas de Gelo e Fogo e do sucesso de Game of Thrones. Eu queria que você dissesse aí nos comentários se você já leu alguma das outras obras do George R. R. Martin e qual é a sua preferida. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!